Você já deve ter percebido que existem algumas atitudes que todas as pessoas bem-sucedidas e prósperas fazem. E que tal a gente mapear essas dicas e essas atitudes para que nós possamos de alguma forma copiar isso e ter realmente uma vida mais bem-sucedida? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 principais atitudes que as pessoas que possuem riqueza têm para que nós possamos estar aí realmente utilizando, por intermédio desse mapeamento, uma melhoria na nossa performance e nos nossos resultados. Mas antes de tudo, eu quero pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e também, se você gostou do tema desse vídeo e faz sentido para você, curta esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse tipo de conteúdo para você é relevante e vai te entregar mais conteúdos assim, e também mais pessoas serão impactadas por esse conhecimento. Afinal, a criação da Acelera Finanças, ela veio com um propósito e uma missão que eu tenho de vida, de realmente trazer mais conhecimento sobre finanças e investimento para pessoas. E a primeira atitude que os ricos realizam é: eles são obcecados por conhecimento e evolução constante. Eu gosto muito de uma frase que o Mário Sérgio Cortella ele fala, aonde ele comenta a seguinte frase: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. E para mim essa frase faz muito sentido e, na verdade, para a maioria das pessoas ricas, isso faz total sentido. Essas pessoas, elas buscam constantemente evolução profissional, seja na área pessoal, seja na área na finança, seja nos seus relacionamentos, seja na sua área de atuação. Eles estão sempre buscando conhecimentos novos e potencializando os seus resultados. Atualmente, a média do Brasil são de pessoas que realmente não buscam conhecimento. Um fato que nós podemos identificar isso é, por exemplo, o nível de leitura da população brasileira, que é extremamente baixo, e da população global como um todo. Para se ter uma noção, atualmente os top CEOs do mundo, eles leem uma média de 15 livros por ano. E a média de população aí, ela tem uma média de menos de 1,5, então acaba sendo bem mais baixo do que as pessoas que estão realmente nos cargos mais elevados dentro de uma organização. Mas, além disso, se você quer ser empresário, se você quer ser um profissional que tenha um diferencial dentro da empresa onde você trabalha, você precisa demonstrar que você tem interesse genuíno em conhecimento. Se você quer atuar num novo projeto, demonstrar à empresa que você realmente tem interesse sobre aquele assunto, que você está estudando sobre aquele assunto. Isso são táticas para que você aumente o seu ganho salarial. E da mesma forma, se você quer empreender. Afinal, não tem como você sair empreendendo sem você ter conhecimento sobre a área de atuação, e não só sobre a área de atuação, como também liderança, gestão, financeiro, gestão de processos. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha mais resultados. Então, se você deseja copiar uma atitude dos ricos, tenha obsessão por conhecimento. Estude diariamente, leia diariamente, isso com certeza fará que você tenha um resultado muito maior do que você tem hoje. Mas, para a gente finalizar esse tópico 1, eu gostaria que você comentasse para mim aqui nos comentários qual foi a última vez que você leu um livro por completo. E se isso já faz algum tempo, comenta aqui e eu espero um desafio te colocar aí que no próximo mês você realmente leia um livro de forma completa. E o segundo tópico de uma atitude da riqueza é: eles não são imediatistas, né? Eles não vivem só o presente e deixam a vida me levar. Eles realmente sacrificam parte do presente para que eles possam ter um futuro melhor. Então, aqui você vai lembrar de algumas pessoas que provavelmente estão no seu convívio, né? Ou que você já ouviu falar, que são aquelas benditas frases do tipo: só se vive uma vez, vamos aproveitar agora, porque amanhã não sei se eu vou estar vivo. Esse tipo de frase normalmente são de pessoas que não têm sucesso, não é mesmo? Obviamente, isso tenta ser uma justificativa ao nosso cérebro de uma atitude mal pensada que nós tomamos. Ou seja, de gastar o dinheiro que era para uma reserva de emergência, ou para uma viagem, ou de um dinheiro de uma conta, né? Diversas mentalidades que nós consideramos, e até eu quero comentar nesse vídeo aqui sobre o livro Segredos da Mentalidade Milionária, que é um livro excelente. Ele define 2 tipos de mentalidade, né? A mentalidade da riqueza e a mentalidade da pobreza. E, de fato, essa mentalidade da pobreza é esse tipo de mentalidade que é extremamente imediatista e acha que amanhã não vai estar vivo, né? E que normalmente você está. Mas, enfim, esse segundo tópico também é extremamente importante. Os ricos entendem que existem prazos, tempos, processos para que as coisas aconteçam. E que não é assim, do dia para a noite eu vou ficar rico. E quem normalmente pensa que isso vai acontecer, fica a vida inteira tendo uma vida infeliz e uma vida com pouco recurso. Eles entendem que precisam sacrificar parte do seu presente, sem sacrificar todo ele, né? Porque as recompensas, elas também são importantes para o nosso processo natural do ser humano. Mas eu entendo que eu posso
guardar lá 10% da minha renda para que no meu futuro eu tenha uma vida melhor. Então, os ricos, eles têm esse entendimento. Eles têm o entendimento que se eles vão abrir um empreendimento, um projeto, ele não vai daqui 1 mês, 2 meses estar dando rios de dinheiro. Existe um processo de maturação para isso. E tudo isso é muito calculado por eles. Então, se você quer ter uma mentalidade de riqueza, você precisa entender que 1 ano, 2 anos, até 3 anos é curto prazo. E entender que longo prazo a gente começa a contar a partir de 5, 10, 15 anos, onde realmente você vai ter aí processos para conseguir identificar o quanto você cresceu. Afinal, a vida ela acaba sendo instável ao longo do tempo. O importante é você olhar em um período maior e ver se você está crescendo ou não. E aí eu já coloco outro desafio para você. Analisa seus últimos 5 anos e veja se você cresceu ou não cresceu. Aí vai te dar um excelente balizador se você está realmente tendo evolução ou está estagnado tendo a mesma vida. E o terceiro ponto, a terceira atitude da riqueza é: os ricos, eles não são vitimistas. Eles assumem o controle e a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida. Afinal, você vai dizer para mim, Lari, mas você não entende. A minha família é isso, o meu esposo é isso, a minha mulher é isso, o governo é complicado, a economia é complicada, é porque o meu chefe é difícil. E realmente, existem pessoas difíceis, existem problemas econômicos, existem diversas coisas. Mas você olhar com esse viés vai te atrapalhar a ter sucesso profissional. Afinal, você não consegue mudar a economia do dia para a noite, você sozinho, né? Você não consegue mudar o governo do dia para a noite. Mas você consegue sim mudar a sua atitude. Consegue sim acordar 30 minutos mais cedo para fazer uma leitura. Consegue acordar 30 minutos, 1 hora mais cedo para se exercitar e ter uma alimentação mais saudável, o que vai te prevenir a não ter doenças. Consegue sim, ao invés de gastar R$100 em lanche, guardar R$100 em lanche. Obviamente aqui estou dizendo a média da população, sei que de pessoas que vivem com menos ali, às vezes de um salário mínimo, né? Mas vamos falar sobre a média da população brasileira, que vive com um pouco mais que isso. Então, as pessoas ricas, elas têm um entendimento de que as responsabilidades são delas, a culpa das consequências são delas, mesmo dos sucessos quanto dos fracassos, são escolhas delas. E culpar sempre os outros sobre as suas escolhas é uma péssima ideia. Você vai massagear o seu ego dizendo que a culpa é do outro e não sua, mas efetivamente você não vai para lugar nenhum. Então, se você quer realmente ter uma atitude de riqueza, busque sempre analisar como eu posso melhorar dentro dessa determinada situação. Como eu posso ser mais produtivo, como eu posso ser um melhor esposo, uma melhor esposa, como eu posso ter um controle das minhas finanças melhores, né? Como eu consigo efetivamente melhorar todo esse processo. Isso com certeza vai te ajudar a ter muito mais resultados e ter uma vida mais rica e mais próspera. E o quarto passo, a quarta atitude de riqueza é: os ricos possuem metas claras e objetivas. Eles sabem aonde eles querem chegar. Afinal, se você não sabe onde você quer chegar, não tem suas metas nem seus sonhos planejados, provavelmente você vai ter dificuldade de alcançar. As pessoas que têm mentalidade de riqueza têm um entendimento que para que elas alcancem aquele objetivo, elas precisam ter metas e planos claros de como elas vão alcançar. E também tem algumas métricas, né, alguns indicadores que vão demonstrar se ela vai chegar àquele objetivo. Então, eu quero fazer algumas perguntas para que você possa analisar se você já tem essa mentalidade de riqueza ou é algo que você precisa começar a trabalhar em você para que você possa melhorar essa relação de mentalidade aí. Primeiramente, qual é a sua meta? Quais são os seus sonhos? O que você deseja para daqui 5, 10 anos? Qual é o seu sonho familiar? Você tem alguma meta, algum objetivo que você está traçando um plano continuado e que você tem a certeza absoluta que você vai atingir? Se você tem, comenta aqui nos comentários, né? Você vai ser com certeza inspiração para outras pessoas que estão aqui. E isso é algo extremamente bacana. Pessoas que têm essa mentalidade de riqueza sabem exatamente onde querem chegar, elas delimitam esses prazos, delimitam essas datas, têm um plano de ação com o que elas vão fazer, como elas vão fazer, qual o prazo que elas vão fazer isso, quem são os responsáveis, né? Se você fala de uma família, se é o responsável a esposa, os filhos, quem são os responsáveis por fazer com que aquilo alcance, qual o orçamento, qual é o valor que ela vai precisar. Então, por exemplo, eu tenho o sonho de ter um negócio. Somente ter um sonho não vai ajudar você a atingir o objetivo se você não colocar plano de ação, que é: daqui 3 anos eu quero abrir meu negócio. Para isso, vou guardar tantos reais por mês para que eu possa ter um fluxo ali para abrir o negócio e ter um capital de giro. Quero fazer uma viagem dos sonhos. É aos 15 anos da minha filha, não quer aniversário, vou fazer uma viagem. Como que você vai fazer isso? Você precisa todos os meses ter uma organização e um planejamento para isso. As pessoas de mentalidade rica possuem esse planejamento, então elas conseguem ter uma previsão de como as coisas vão acontecer na sua vida. E mesmo que surjam imprevistos, elas têm planos para conseguir
realocar esses recursos e ter uma vida muito mais tranquila e mais próspera. Então, se você respondeu não para alguma dessas perguntas, esse quarto ponto é algo que você precisa cada vez mais trabalhar para que com certeza você tenha uma vida melhor e uma vida mais rica. E agora, para fechar, a quinta e a última e uma das mais importantes atitudes da riqueza. Pessoas ricas sabem gerir o seu patrimônio, elas cuidam da sua receita. E por que isso é tão importante? Você aí que trabalha, que está me ouvindo, com certeza sabe que conseguir o dinheiro é algo extremamente difícil. Não é fácil você conseguir conquistar o seu dinheiro, aumentar a sua renda, trabalhar, se dedicar, estudar, se sacrificar, às vezes ter menos tempo com a família, com os amigos, para poder realmente se sacrificar por um projeto que vai dar resultado, vai dar mais dinheiro. Então isso é suado, é difícil. E se você não tem um controle do seu patrimônio, quer dizer que você não tem um controle sobre a sua vida, porque você gasta muito tempo trabalhando e você não consegue gerir aquele recurso. Então, as pessoas de mentalidade de riqueza, elas têm o entendimento de que elas precisam gerir o seu recurso de uma forma adequada e também comprar ativos e não passivos. Mas, Lari, o que é isso, ativos, passivos? Não estou entendendo. Ativos são compras de coisas que vão te gerar receita, né? Que vão ser geradores de receita dentro da sua vida. Como, por exemplo, investimentos. Eu colocar um valor lá no meu Tesouro Selic, que vai me gerar receita, no CDB, no LCI, no LCA, Bolsa de Valores, fundos imobiliários, criptomoedas, mesmo que exista um risco, empreender, comprar um imóvel para alugar. Isso são tipos de ativos que vão ser geradores de receita dentro do meu patrimônio. E nós temos os passivos, aqueles que sugam a nossa receita. E, obviamente, a gente tem eles, né? Toda a família vai ter algo que vai sugar a sua receita e eles são necessários, mas eles não podem ser a prioridade. E que a população brasileira acaba priorizando muito ele ao invés dos ativos, os geradores de receita. Então, como por exemplo, o carro. Eu vou ter um carro luxuoso, mas a parcela do carro é 30% da minha renda. Aí eu não consigo mais guardar. Fora manutenção, fora IPVA, fora gasolina, fora uma série de coisas. A viagem, ela não deixa de ser um passivo, mesmo ela te gerando um conhecimento, ela acaba sendo um passivo. Gastos excessivos, consumismo, isso são passivos, eles vão sugar a sua energia, vão sugar o seu dinheiro e você não vai ter recursos para gerir o seu patrimônio. Então, os ricos, o que eles fazem? Eles compram ativos e esses ativos ajudam a custear os seus passivos. E eu não estou dizendo aqui para você não ter o carro dos seus sonhos, a sua viagem dos seus sonhos, não é nada disso, afinal eu acho que essas recompensas, elas ajudam você a conseguir trilhar esse caminho financeiro. Mas o que eu quero destacar aqui é que a mentalidade de riqueza vai fazer sempre com que você olhe com o olhar: vale mais a pena eu fazer essa compra agora e me sacrificar e ficar extremamente apertada financeiramente, não conseguindo ter uma vida próspera, ou eu comprar ativos que vão me ajudar a custear os meus passivos? É essa forma que as pessoas que têm riqueza pensam, né? Eles conseguem manobrar essa situação para que o patrimônio deles sejam bem geridos e eles tenham uma tranquilidade financeira. Então, essas eram as 5 atitudes de riqueza que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui o vídeo, isso é extremamente importante. E podem colocar nos comentários também quais são os temas que vocês acham interessante trazer aqui no canal, afinal a gente está iniciando com esses conteúdos. Eu gostaria muito de ouvir um feedback de vocês e conteúdos que vocês acham que são relevantes aqui para vocês. Agradeço por ter ficado até o final do vídeo e abraços!